E o pai era brigadiano e... Ele era cabo, né? Cabo da brigada, E daí ele me influenciou, né? Ele me indicou, eu nem sabia, né, como é que funcionava, e até por orientação dos oficiais aqui do regimento, ele me incentivou, não, eu chegava em casa, tu não quer fazer para oficial da brigada e tal, tal. E eu, quando guri, tinha aquela ideia de ser médico, né? Não, eu quero ser médico e tal. Daí o pai me orientou e eu fui me formar e tal, e me interessei. E eu tinha 16 anos, né? Estava fazendo o terceiro ano do ensino Médio? médio. Que chamavam na época de segundo grau, Segundo né? grau. Hoje é o ensino médio, no CC? Colégio Cecília Leite Costa. Tu fazia aquele... Eu fazia auxiliar técnico em eletricidade. Em eletricidade. É. É o que tinha, né? Eletricidade, tinha redator prótese. auxiliar e prótese. Isso. E daí eu me inscrevi, mas não acreditando muito, até por ser muito novo, né? Que eu iria passar. Uhum. E era um concurso muito concorrido, várias pessoas por uma vaga. Então, para a época era só homens. Mais tarde foi aberto também para mulheres. Mas na nossa época eram só homens. Muito bem. E o curso eram 3 anos na Academia de Polícia Militar. E depois aumentaram para 4 e depois mudou, há alguns anos atrás mudou. As pessoas têm que ter o curso de Direito e ficam 2 anos no curso de habilitação lá. Mudou a sistemática. Naquela época nós tínhamos o ensino médio, fazíamos o vestibular na PUC, em Porto Alegre, específico para o curso de formação de oficiais da Brigada Militar, e se passasse já ingressava no curso. Ficava 3 anos lá. 3 anos para ser aspirante, né? E eu para ser aspirante. Ser aspirante, Aspirante é oficial. Aspirante. E daí quando eu passei, eu não tinha aquela comunicação que a gente tem hoje, eu não informei a família que eu tinha passado, né? Mas o meu tio, onde eu estava parando, lá em Porto Alegre, ligou para casa aqui e avisou que eu tinha passado. Pense a festa. E daí o pai foi me esperar na rodoviária, né? Quando eu cheguei na rodoviária, mas estava orgulhoso, né, do filho ser oficial da brigada. E tive uma carreira muito boa, eu considero brilhante na Brigada Militar, porque fiz um bom trabalho, fiz muitas amizades, me dou bem com todo mundo até hoje, né? Que legal, cara. E por todos os locais onde eu passei, né? Daí eu formado, depois dos 3 anos no curso, eu fui lotado em 3 Passos, no 7º BPM. Fiquei 2 anos lá e consegui transferência para o 3º Regimento aqui de Passo Fundo, mas não tinha vaga na cidade de Passo Fundo, só tinha no município. Tinha uma vaga para tenente no município de Arvorezinha, né? Que pertence, eu acho ainda, Soledade. ao Esquadrão de Soledade. Daí eu fiquei uns 8 meses lá em Arvorezinha, depois fui promovido a primeiro tenente e fui para Soledade. Daí fiquei 6 anos e meio em Soledade, vim para Passo Fundo, fui promovido a capitão, fui para Marau, comandei Marau por 2 anos, o Esquadrão de Marau, na época o 5º Esquadrão do 3º Regimento, por 2 anos. Voltei para Passo Fundo e isso no ano de 98. Daí eu fiz o concurso para delegado. A partir de março de 99, eu fui chamado, né? Fiquei 9 meses em Porto Alegre, na academia da Polícia Civil, Academia de Polícia. Fiz o curso de formação de delegados de polícia e depois assumi lá em Porto Alegre mesmo, pela experiência que eu tinha de mais de 15 anos de brigada militar. Eu fui um dos escolhidos para ficar na área judiciária em Porto Alegre, lá no Palácio da Polícia. Sei. Daí eu fiquei por 4 meses lá, quando o meu colega, que tinha sido lotado em Marau, me procurou para ver se eu não queria trocar com ele. E eu disse, olha, eu tenho interesse, eu tenho a minha família lá. Mais perto, né? Família lá, eu tenho residência lá, tudo. Eu tenho interesse, mas não sei se vão me liberar. Daí tive que conversar com o meu diretor, que era o diretor da área judiciária, lá no Palácio da Polícia, e até convencê-lo, né, de permitir minha transferência. Nós fizemos uma permuta, ele foi para Porto Alegre e eu vim para Marau, onde eu fiquei por 9 anos. 9 anos em Marau? 9 anos em Marau. Quando foi criada a delegacia especializada no atendimento da mulher em Passo Fundo. A delegada Cláudia, que estava na 2ª DP, foi para a delegacia da mulher. Cláudia Crucius. Da Rocha Crucius. E daí, quando a Cláudia saiu, abriu uma vaga. Viria um delegado recém-formado para a 2ª DP. Daí eu conversei com o nosso regional, na época, o delegado Ruschel,
e que eu tinha interesse em vir. Daí ele me transferiu, né? Eu solicitei a transferência, ele concordou para a 2ª DP de Passo Fundo, né? Que é ali na Coab 1, está situado até hoje ali na Coab 1, onde eu fiquei por mais quase 10 anos até me aposentar, fato que ocorreu há cerca de 1 ano atrás. Mas que beleza. Vocês viram, né? Isso foi só uma prévia do que nós vamos conversar aí. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês do lado de lá estejam bem, porque nós do lado de cá estamos muito bem. Hoje estou aqui com Cláudio Belcamino, delegado de polícia aposentado, e ele já deu uma prévia de como foi a trajetória dele desde o início. Cláudio, prazerzão, cara, te receber aqui. Igualmente, da mesma forma. Vou te chamar de Belcamino. Sim. Belcamino. Isso aí. É importante a gente transmitir, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, não se decidiram ainda em que carreira seguir. Exatamente, cara. E a gente podendo dar algumas informações, algumas orientações, algumas dicas de como as nossas profissões funcionam, é importante, né? Eu tenho um maior orgulho de estar te recebendo aqui, conversando contigo. Porque eu sei que muita gente, cara, está indecisa. Bem como tu está falando. Muita gente está indecisa, muitos jovens, né, homens, mulheres, né? O que eu vou fazer? Para que lado eu vou seguir? E daqui um pouco, tendo uma orientação, tendo uma diretriz aí, a pessoa vai e faz uma carreira brilhante igual tu fez, né? É verdade. Tá. Tu é da onde? Tu é? Eu sou natural de Passo Fundo. Passo Fundo. Criado... Me criei no bairro São Luís Gonzaga. Bora aí. Com muito orgulho, né? Claro. E saí dali com 17 anos, quando eu fui aprovado no concurso para o curso de formação de oficiais da Brigada Militar. A partir dali, dos 17 anos que você... Sim. Aí tu... Daí eu fui para a academia, depois de 3 anos, me formei, fui para Três Passos, na fronteira com a Argentina, ali na região celeira, né? Próximo da fronteira. Sim. Fiquei 2 anos lá, daí voltei para a nossa região. Lá em Três Passos, tu já era segundo tenente? Não. Eu cheguei lá como aspirante. Aspirante? Sim, depois eu fui promovido a segundo tenente, mas eu cheguei como aspirante lá. Quanto tempo fica como aspirante? Depende, normalmente é o estágio, né? É isso. É de 6 a 8 meses, daí já é promovido. Agora já não existe mais, né? Não existe mais o posto de aspirante. Porque hoje os alunos oficiais, eles já têm o curso de Direito, eles fazem um concurso, prestam um concurso, ficam 2 anos num curso de habilitação e já saem capitães de lá. Então eles passam essa etapa do aspirante, do segundo tenente e do primeiro tenente. Já saem capitães. Mesmo? Eles já saem se formam capitães. Mudou bastante da minha época. Tá. Então, para o cara ser tenente hoje, só se for promovido de primeiro sargento. Exatamente. A praça que chama. Ou não sub, já ganhou também? Já foi extinto, né? Então ele sai primeiro sargento e daí pode ou fazer o concurso para primeiro tenente, ou ele, na hora da aposentadoria, ele é promovido a primeiro tenente, né? Mas ele precisa ter direito ou não? Não. Não precisa ter? Não precisa ter. Tá. Muita coisa já mudou, mas pelo conhecimento que a gente tem, não precisa ter direito. Ele sendo primeiro sargento, ele pode prestar um concurso interno lá para as vagas, para ser oficial, ou depois, pelo tempo de serviço, quando ele se aposentar, ele é promovido a primeiro tenente. Sim. Tu foi da brigada, então, por quanto tempo? Quantos anos tu trabalhou na brigada? Por quase 16 anos, 15 anos e uns 8, 9 meses aí. É mesmo? Daí eu passei para civil. E tu gostava da profissão? Gostava. De ser brigadiano? Gostava, até por ter praticamente me criado dentro do quartel, acompanhando meu pai, que era praça da Brigada Militar. Né? Isso, então, eu gostava e quando eu saí, que eu fiz o concurso, que fui aprovado, eu tive um sentimento até de dúvidas, assim, né? Porque ao longo desses 15 anos a gente vai gostando da profissão, né? Vai se apegando àquela atividade. Mas como eu ia só mudar para outro time, mas na mesma área, né? Na mesma área da segurança pública, foi bem tranquilo. Que legal. E hoje eu tenho enorme
orgulho da Polícia Civil, das duas instituições pelas quais eu passei e gosto de ambas e defendo ambas sempre que for possível. Ah, que maravilha. Tu chegou a trabalhar com o teu pai ou não? Não cheguei. Não chegou? Não. Quando eu fui para a academia, meu pai sofreu um acidente e veio a fraturar uma perna. Ele teve que colocar aquelas próteses, né? Sei. E daí ele acabou sendo aposentado antes do tempo. Daí quando eu fui para a academia, o pai já estava aposentado, né? Reformado, na verdade. Se não daria? Sim. Se não daria tempo. Ele Se foi ele estivesse reformado, nativa? Ele foi reformado por incapacidade, por incapacidade de saúde, né? Por problemas de saúde. Ele foi considerado inapto para a atividade policial. Para atividade policial. E daí acabou sendo reformado. E ele entrou como soldado, depois foi para casa. Depois fez o curso para cabo. É isso, CFC. Que Que legal, cara. Então chegou a trabalhar em Arvorezinha, estava me contando que tu trabalhou com o meu irmão lá, né? Sim, trabalhamos. Quando eu cheguei lá, ele era soldado. Ele era soldado. Depois já o encontrei como sargento, né? Isso, muito bem. E voltamos a trabalhar juntos aqui em Passo Fundo. Que legal, cara. Tempo isso, né? Sim. E passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente nem percebe. Parece que faz poucos dias que eu fiz o concurso para delegado e eu já fiquei quase 21 anos como delegado. Como delegado? 20 anos. Né? E já estou aposentado. Que coisa passa incrível, muito cara. rápido. Meu Deus do céu, cara. E tu é um cara jovem, meu Deus. Tá pretendendo fazer outro concurso ou não? Não pretendo. Eu ainda, esse período aí, ainda não decidi o que eu vou fazer, né? Porque passamos também por essa pandemia que interfere em tudo, muito, né? Então, a minha ideia era dar um tempo assim para acalmar a situação, ver como é que vamos proceder, daí ver o que eu vou fazer. Alguma atividade tem que ter, né? Sim, mas tá curtindo a aposentadoria? Sim, por enquanto sim. Se aposentar novo? Não muito, mas é aposentadoria especial, né, da área da segurança, dos 30 anos. Então, para mim que fui para a academia e já conta o tempo de serviço com 17 anos, com 47 eu poderia ter me aposentado, né? Eu fiquei um tempo a mais, fiquei 6 anos a mais, mas poderia estar aposentado um bom tempo. Aos 47 anos. Que beleza. Cara, tu estava falando da transição da Brigada Militar para a Polícia Civil. Tu notou muita diferença nas instituições? Claro, existe, né? É muito distinto. Né? Tem bastante diferença, assim. Até a própria hierarquia e disciplina na Brigada Militar, por ser uma instituição policial militar, é um pouco maior. Na Polícia Civil a gente tem um pouco mais de liberdade, não que não exista. Mas existe uma certa diferença. Na atividade também tem uma diferença, porque o policial militar está no dia a dia, na rua, enfrentando dificuldades, mais situações de risco, vamos dizer assim, porque ele é o primeiro que faz a abordagem, que se depara com a ocorrência, ele é chamado, está dando um tiroteio, deu um homicídio, deu uma morte, deu uma tentativa, e ele é a primeira pessoa que chega no local e se depara com a situação, às vezes, em andamento ainda, né? Sim. A Polícia Civil, por ser um órgão repressivo, que faz a investigação para esclarecer a autoria dos delitos, ela já chega num segundo momento. A Polícia Civil ela é um órgão, é uma polícia investigativa, né? Sim. Isso. Ela se chama de polícia judiciária, é a polícia que apura os fatos. Quem dá o primeiro atendimento é a polícia militar, apresenta essa ocorrência policial à autoridade policial ou numa delegacia de polícia, e a partir de então lavra-se um boletim de ocorrência e instaura-se um procedimento investigatório. Muito bem. Para chegar ao indiciamento, né, dos responsáveis, para que depois desse inquérito, desse procedimento investigatório, depois que ele seja encaminhado para a justiça, essa pessoa possa ser responsabilizada criminalmente, né, penalmente, pelo ato que cometeu. Sim. Esse ato considerado ilícito, né, antijurídico, né, não é permitido. Muitas vezes a gente faz uma investigação e chega no final do procedimento e não indicia ninguém. É mesmo? Muitas vezes não indicia, por entender que essa pessoa agiu embasado, né, por uma excludente de criminalidade, ele agiu em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. Entendi. Esse é o caso de um policial militar que está se deparando com
uma pessoa agredindo o outro, tentando matar o outro, e ele manda dar ordem para essa pessoa parar, e essa pessoa não para e ele tem que fazer uso da sua arma. Teoricamente, ele poderia incorrer em lesão corporal ou até em homicídio, mas ele tem a excludente de criminalidade, que pode ser legítima defesa de terceiro, dele próprio, se essa pessoa investiu contra ele, ou o estrito cumprimento de um dever legal. Ele, como policial militar, ele tem a obrigação, ele tem o dever legal de agir, de impedir aquele crime que está ocorrendo. A pessoa, vamos dizer assim, o particular, a pessoa que não é o policial, ela não tem essa obrigação, ela pode intervir, ela pode. O policial, civil ou militar, se deparando com crime, ele tem o dever... Obrigação, ele tem o dever funcional de agir. Ele vai responder o inquérito normal. Responde, mas no final do inquérito, numa situação dessas aí, né, confirmado tudo direitinho com os demais elementos de prova, com as testemunhas, se a versão dele confirmou os demais elementos de prova que se tem nos autos, e ele deixa de ser indiciado. E normalmente o Ministério Público acata essa decisão da autoridade policial e pede o arquivamento, né? Ele sugere o arquivamento ao Poder Judiciário. Geralmente acontece isso. Então, daí, o delegado de polícia faz o inquérito e dá o parecer dele, indiciando ou não. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público pode concordar com aquele parecer, dizendo que realmente não é caso de denunciar aquela pessoa, não houve o crime, né? Ou se houve, há um excludente, né, de criminalidade. E daí, ou pode solicitar mais diligências. Entendi. Ele pode pedir, não, delegado, eu gostaria que eu visse mais testemunhas, eu visse aquela pessoa, tal, o vizinho da frente e tal. Sim. Volta o inquérito para a delegacia de polícia, ele requisita essa diligência, a gente cumpre essa diligência e manda de volta para ele. Se ele realmente entender que é caso de arquivamento, ele sugere o arquivamento. Daí a autoridade judiciária, né, que é o juiz de direito, quando receber esses autos lá, ele determina o arquivamento dele. Entendi, muito bem. E tem casos também que a gente ouve muito o delegado, a polícia fazer um enorme trabalho e tal, e chegar e o juiz mandar soltar o cara, né? Aí a gente tem algumas coisas que as pessoas às vezes não entendem, né? O leigo às vezes não entende. Mas tem uma série de garantias constitucionais que daí o juiz, cada vez que ele vai homologar um flagrante, analisar um auto de prisão em flagrante, ele analisa todos esses... Ele tem que olhar tudo. E daí tem juízes que são, vamos dizer assim, mais garantistas, que realmente permitem essas garantias e adotam essas garantias, e onde tiver qualquer dúvida acabam liberando a pessoa para lá responder liberdade. E tem juízes um pouco mais rígidos, que entende que pela gravidade do fato ou a situação que aconteceu, é caso dessa pessoa se manter presa, né? Isso aí vai depender do juiz, da autoridade judiciária que vai analisar esse procedimento. Mas isso aí sempre fica na situação da interpretação do juiz, né? Apesar dele estar seguindo tudo ali, tudo que está escrito. Sim. Mas, como tu disse, daqui a um pouco ele é um cara um pouco mais rígido, ele vai botar o cara... ele tem que seguir as normas legais. Isso aí, né? Tem que seguir, até porque se ele não seguir, vai haver recurso do Ministério Público, né, não para por ali. Mas cada juiz ele tem o seu livre discernimento, né, para decidir, né, naquele momento, se é caso de manter o réu ou o autor do fato preso ou não, né? Cada juiz tem esse poder de discernimento. Muito bem. E quando que tu, tipo assim, não, eu quero ser delegado. Tu estava dentro da Polícia Militar, né? Abriu o concurso para delegado. Você vislumbrou ou já pensava nisso antes ou não? Na verdade, eu estava trabalhando como primeiro tenente na cidade de Soledade. Tá. E daí comecei a fazer a faculdade de Direito, porque eu pretendia ou fazer um concurso, né? E daí as carreiras jurídicas, no caso, tem vários, né? Tem procurador,
tem Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário. Porque dentro da brigada, na época, se tu tivesse direito, para te chegar a capitão, não dependia, né, de tu ter um direito, né? Não influenciava. Na época não influenciava. Né? Tanto que a maioria dos oficiais não tinha. Da nossa época não tinha faculdade de Direito. Alguns fizeram depois. O cara chegava coronel... Sim, mas não tinha faculdade de Direito. Naquela época não era um pré-requisito. Isso. Tá. E daí eu digo, vou fazer a faculdade de Direito e depois eu vejo o que eu vou fazer, né? Tá. E daí com contato com os delegados em Soledade, a gente foi tomando mais conhecimento no dia a dia, apresentando as ocorrências na delegacia e tal. E daí surgiu o concurso no ano de 1988. E daí eu me inscrevi. Me inscrevi para 2. Eu estava no quartel. Estava no quartel? Eu me inscrevi para 2 concursos. Me inscrevi para o Ministério Público e para delegado de polícia. Saiu a primeira prova para delegado de polícia e eu passei na prova objetiva. Tá. E daí ia para a segunda fase do concurso, que era a prova dissertativa. E essa prova dissertativa eram só 4 matérias. Direito penal, processo penal, direito constitucional e direito administrativo. E casualmente essas matérias é que eu tinha uma base melhor. Tá. Até por trabalhar na Brigada Militar, fazer os inquéritos, coisas assim, as sindicâncias administrativas. Dominava aquela área ali. Eu dominava aquela área, porque eu tinha que me preparar, eu estudava. Então eu achei por bem eu continuar a me dedicar só naquelas 4 matérias que eram a próxima fase do concurso, do que continuar estudando todo aquele leque do concurso para promotor de justiça. Porque a tua nota seria bem mais alta. Eu achava que seria mais fácil eu me dedicar a essa fase do estudo só para essas 4 matérias do que estudar tudo, processo civil, previdenciário, e todas as outras matérias que caem no concurso para o Ministério Público. Entendi. Daí eu deixei de lado aquele concurso para o Ministério Público e fiz o da Polícia Civil. Claro. E continuei para delegado de polícia. Daí foi aprovado na parte dissertativa, na prova dissertativa, que era a segunda fase. Depois teve a prova oral, foi aprovado também. Depois fiz aquelas outras, psicotécnico, médico e físico todos. E daí no final de tudo foi aprovado. Que legal, cara, que legal. Estava me contando que foi você e mais um outro colega de brigada que fizeram. Sim. Casualmente, nós aqui de Passo Fundo, na nossa turma tinha 5 capitães, na nossa turma de delegados de polícia, 5 capitães da Brigada Militar. Que legal. E alguns delegados de outros estados. Tinha delegado do Mato Grosso do Sul, tinha delegado de Santa Catarina, que vieram fazer o concurso nosso aqui, porque na época o estado do Rio Grande do Sul pagava melhor, é um salário melhor, era mais atrativo. Atraiu esses delegados de outros estados. Para vir para cá. E alguns que eram aqui do Rio Grande do Sul e tinham sido aprovados em outros estados, e quando surgiu a possibilidade deles virem trabalhar no estado deles de origem, entendi. Vieram para cá também. Fizeram de novo. Então nós éramos 5 capitães e mais uns 5 ou 6 delegados de polícia já. E desses 5 capitães, 2 eram de Passo Fundo. Era o meu colega Danilo Dalzotti Flores, que depois trabalhou na cidade de Carazinho, e eu. Nós 2 trabalhávamos aqui no 3º Regimento. Um comandava o policiamento o esquadrão de policiamento extensivo, que era o policiamento normal, e o outro comandava eu comandava do policiamento extensivo e o Danilo comandava o esquadrão de operações especiais. Que era o choque, que tinha... Pelotão de choque, pelotão hipo, as motocicletas. Sim. Tinha um grupo chamado G3 ali também, era do Esquadrão de Operações Especiais. E nós 2 fizemos e nós 2 fomos aprovados. Eu fiquei na área judiciária em Porto Alegre. Deram uma desfalcada, então, na Sim. O regimento perdeu dois capitães. 2 capitães, no mesmo período ali, na mesma época. Daí, depois de formados, eu fiquei na área judiciária em Porto Alegre, lá no Palácio de Polícia, e o colega Danilo foi para a Delegacia de Polícia de Santa Rosa. Já estamos aposentados os dois. Até pelo tempo que a gente já tinha de Brigada Militar, né? E para ti, tu notou muita diferença, claro, é óbvio, é uma pergunta boba, né? Claro que tem diferença. Mas comandar um esquadrão, não chegou, aqui, claro, tu não chegou a comandar o regimento, porque daí teria que ser coronel, né? Sim. Mas tu comandou Marau. Marau é o quê?
É um esquadrão. Um esquadrão, né? É um esquadrão. Tem o esquadrão, às vezes, hoje eu não sei como é que eles estão, mas na época era em torno de 200, 180, 220, 230 policiais militares que faziam parte de um esquadrão. 3 ou 4 pelotões. Né? Isso, tá. Cada pelotão de 30, 40, então era mais ou menos isso. Às vezes os pelotões maiores, né? Mas vamos supor, perto de 200 policiais. Perfeito. E daí, às vezes, depois de formado, eu fui para uma delegacia ali em Marau que tinha 7 funcionários. Isso que eu ia te perguntar. Comandar um esquadrão e depois comandar uma delegacia. Tem diferença, sim. Tem diferença. Mas pela experiência que a gente tinha com o trato do subordinado, com os superiores, com as próprias partes, as pessoas envolvidas nas ocorrências, a gente não teve problema nenhum. Sim. A gente tirou de letra isso aí. Sim. E quando foi lotado aqui para a segunda DP de Passo Fundo? Aqui em Passo Fundo existem 2 delegacias distritais. Sim. Onde a cidade é dividida ao meio. A Avenida Brasil é a divisão, o canteiro central da Avenida Brasil divide. A primeira DP atende do canteiro central em direção ao bairro São Cristóvão. Tá. Né? Para quem é de Passo Fundo vai entender bem. Vai entender. E a segunda DP atende do canteiro central da Avenida Brasil em direção a Veracruz. A Veracruz. E isso até o limite de Passo Fundo com os outros municípios, né? Todo esse lado ali. Meu Deus. Para os crimes normais, comuns, que não são aqueles das especializadas. É isso que me fugiu antes da palavra. A segunda DP cuida de que tipo de crimes ali? Seria a clínica geral, né? Clínica geral, aqueles crimes que não estão elencados nas atribuições das demais delegacias especializadas. Então, nós temos Delegacia de Homicídios, que é a colega Daniela Mineto. Ela atende os homicídios. Né? Tem a Draco, que atende o crime organizado. Crime organizado. Daí temos a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Tudo que envolve criança ou adolescente vai para a Delegacia DPCA. Temos a Delegacia de Atendimento à Mulher. Né? Então, os crimes de violência doméstica vão para a Delegacia da Mulher. Tirando esses crimes especiais que existem, as delegacias especializadas, tudo o que sobra vai para as distritais. O furto, o roubo normal, o roubo a pedestre, o roubo de veículo. Não, roubo de veículo também a Draco atende também. O furto e o roubo de veículo a Draco atende também. Foi uma normatização da Polícia Civil para que, como normalmente envolve organizações criminosas nesses delitos, ficou com a Draco também. A Draco é a mesma DEFREC? É a antiga DEFREC. Antiga DEFREC, né? Antiga DEFREC. Há eu acredito, uns 4 anos. Que mudou? 3 ou 4 anos mudou a nomenclatura, mas o atendimento é o mesmo. É o mesmo. Atende crimes. Como é que a gente chama? Organizações criminosas, né? O crime organizado. Os crimes mais elaborados, que dependem de uma investigação mais especializada, mais aprofundada, mais técnica, daí são atendidos pelas Dracos, que tem quase todas as regiões policiais tem uma Draco. Erechim tem uma Draco, Cruz Alta tem uma Draco, Passo Fundo tem uma Draco, Caxias tem uma Draco, Pelotas tem uma Draco. Entendi. Por região, né? Entendi. Ele atende toda aquela região. E além disso, ainda temos a delegacia. Tem uma delegacia central? Tem a delegacia regional. Isso. Onde há um colega, que é o delegado regional, que ele atende toda aquela região. Que aqui em Passo Fundo é o delegado Ruschel, né? Aqui em Passo Fundo é o delegado Schenkel. Schenkel. Foi o delegado Ruschel, daí ele se aposentou, o delegado Adroaldo Schenkel. Hoje é o Schenkel, né? Isso. Que é da nossa turma também, né? Fomos colegas do curso de formação de delegados de polícia. É mesmo? E esse curso de delegado, para quem está assistindo e para mim também aqui que sou leigo, ele te larga pronto para você assumir uma delegacia? Ou tu tem que aprender na marra depois? Eu te diria o seguinte, nesse ponto até nós que já éramos, os colegas que já eram agentes policiais, né, agentes da Polícia Civil, e nós que éramos oficiais da Brigada Militar, a gente já tinha
essa vivência do dia a dia de polícia, do enfrentamento com o criminoso, com arma, com disparo, com situação de risco, com local de mortes. Não é muito fácil isso aí. Então, assim, a gente já tinha esse preparo. Né? Entendi. A gente já estava preparado para isso. Mas quem vem cru? Quem vem cru tem bastante dificuldade, viu? Tem bastante dificuldade, porque de uma hora para outra, tu é um estudante de direito ou tu atua na atividade da advocacia, muitas vezes nem na advocacia criminal, tu pode trabalhar na civil, na previdenciária, qualquer outra área, trabalhista inclusive, e tu faz o concurso para delegado de polícia, tu fica lá de 7 a 8, 9 meses fazendo o curso, mas mais a parte teórica, né? É claro que a academia dá um pouco da prática também, nós tínhamos matérias práticas, a gente fazia o treinamento de uso de arma de fogo, né? Tudo isso de mobilização de pessoas, de defesa pessoal, tudo isso aí a gente teve lá. Tem no curso, é isso? Tem, tudo isso tem no curso. Mas mesmo assim é diferente, né? Do dia a dia. Uma pessoa que, vamos supor, nós tivemos colegas lá que eram recém-formados em Direito, faziam 1 ano, 2 anos formados em Direito, nunca tinha trabalhado ainda na atividade policial. Imagina, cara. E a partir do dia que eles foram nomeados, eles assumiram uma delegacia de polícia com um colete de proteção balística, uma arma e um par de algemas e saíram para a rua. Quer dizer, é bem complicado. E a gente assim, passa por situações que tu vai atender. Hoje mesmo, aqui na nossa cidade, houve um acidente de trânsito com morte. Isso aí, o delegado plantonista, com a equipe... Infelizmente. Infelizmente. O delegado plantonista, ele, depois que é informado desse fato, ele pega a sua equipe e vai para o local, né, acompanha o levantamento do local, a rolar as testemunhas e tal, né? Normalmente já tem ou a Polícia Militar, ou a Brigada Militar, ou a Polícia Rodoviária, que já deu o primeiro atendimento, já isolou o local, e daí a autoridade policial vai e acompanha também a perícia, né? Os peritos do IGP que vão lá fazer o levantamento desse local de morte. Né? E ele acompanha junto ali, solicitando alguma diligência, alguma providência da perícia ali. Diz, olha, pessoal, seria bom ver tal coisa. Assim, daí o pessoal, os peritos vão lá, fazem o exame do local, coletam as provas todas, fazem o levantamento fotográfico desse local de morte ou acidente, no caso que eu citei anteriormente. Sim, né? sim. Para depois serem apuradas as responsabilidades, né? De fato. Acidente de trânsito, assim como o que houve hoje em Passo Fundo aí, ele cabe à 2ª DP, é isso? Não. Acidentes de trânsito com morte vão para a delegacia de homicídio. De homicídio. Acidentes de trânsito vão para a delegacia de homicídio também. Entendi. E o que eu comecei a dizer antes e acabei não concluindo é que é muito difícil, sabe? Tu chega num local assim, os familiares desesperados, as próprias partes desesperadas porque houve um fato grave, uma morte. Né? Há casos que tu vai e se depara com crianças, sabe? Sim, não tem coisa para quem é pai, né? Para quem é pai, para quem é mãe, tu chegar num local de crime e se deparar com uma criança vítima. Então, assim, é muito triste, sabe? Abala bastante. Tu tem que ter um preparo emocional, até emocional, para ti não. Claro que, de certa forma, todos ficam envolvidos, né? A gente fica triste também, mas a gente, para não absorver toda essa carga, né, para a pessoa, porque é o teu dia a dia do teu trabalho, tu se depara hoje, pode se deparar amanhã, no próximo plantão, no próximo serviço, e faz parte da nossa realidade, né? Sim. E eu acredito assim, essa profissão é muito delicada, né? Porque, como tu diz, daqui um pouco tu se depara com um crime ali, contra uma criança, por exemplo, e o criminoso está ali, digamos que os populares pegaram. Sim. A vontade que o cara tem vou dar um laço nesse cara aí, né? Mas daí tu tem que cumprir, tu tem que seguir. Exatamente. A gente, como profissional da área de segurança, a gente tem que cumprir o que é legal. Isso. Né? E se a gente chegar no local e fizer a detenção, prender essa pessoa, a partir daquele momento a responsabilidade, né, de guardar aquela pessoa, de salvaguardar a integridade dessa pessoa é do Estado. Tu tem que proteger o cara.
É do Estado. E nós, como funcionários públicos, como representantes do Estado, nós temos o dever funcional de defender essa pessoa. Poxa, é bastante complicado, mas faz parte da nossa profissão. Da profissão. É. Mas também existem situações que engrandecem, sabe? Que dignificam a nossa profissão. Eu imagino, claro. Eu teria vários casos, assim, às vezes até de uma pessoa que teve um celular furtado, quando tu recupera para ele, porque às vezes ela trabalhou quanto tempo para conseguir, juntando o dinheirinho dela para comprar aquele celular, e daí tu vai atrás, investiga, às vezes tu leva 2, 3, 4, 5 meses até que tu chega à autoria do fato ou a pessoa que está na posse desse bem, e tu recupera. E quando tu chama a vítima, ela pode vir para a delegacia que nós recuperamos o teu celular. ou o teu bem, qual que seja. Vamos supor, um músico. Um músico leva uma gaita dela. Uma sanfona. Leva uma sanfona. Leva a guitarra, leva o violão do músico. Às vezes é o instrumento de trabalho do cara. E daí quando tu recupera, quando tu recupera e que tu chama a pessoa para entregar lá, sabe, não tem coisa que realize mais a nossa profissão quando tu vê a satisfação que a gente tem ao ver a alegria da vítima quando teve o seu bem recuperado. Eu cito um caso, quando eu trabalhava na ADP de Marau ainda, de uma pessoa que trabalhava num frigorífico muito grande, uma das maiores empresas lá de Marau. E ele tinha esse senhor tinha um golzinho, vamos dizer assim... Toma água no teu caminho. Sim. Ele tinha um Gol, mais ou menos com uns 8, 10 anos de uso, mas era o único carro dele. Golzinho quadrado? Exatamente. E ele disse, quando ele registrou a ocorrência, ele apavorado, olha, eu não terminei nem de pagar esse Golzinho aí, eu juntei dinheiro 10 anos mais ou menos, tudo o que me sobrava eu economizava, às vezes eu deixava de fazer meu churrasquinho, de tomar uma cervejinha com os meus amigos, de sair numa festa e num baile, porque eu queria comprar o meu carrinho para me deslocar para o meu trabalho, né? E para me deslocar com a minha família, levar meus filhos, minha esposa, para onde elas precisassem, né? E me foi furtado esse carro, né? E nós viemos para Passo Fundo, eu com mais 2 colegas lá de Marau, e viemos para Passo Fundo, e investigação, e a gente tinha, por norma, passar em determinados locais, estacionamentos de mercados, de empresas grandes, de algumas praças, onde eles costumavam furtar os veículos e deixar ali até, como a gente diz no palavreado policial, assim, até a poeira baixar. Entendi. Para depois mexer com aquele carro de novo, porque sabe que a brigada, logo após o furto, a própria Polícia Civil, a brigada, as polícias... Fica quente, né? As polícias rodoviárias, tanto federal quanto estadual, começam a fazer as buscas. Isso. Então, normalmente, eles deixavam aquele carro, como a gente diz, dispensavam o carro por um dia ou 2 dias ali, até a coisa acalmar, para depois pegarem esse carro e levarem para... ou... Se for um carro mais novo, levar para o Paraguai para trocar por drogas, ou por cigarros, ou por armas, sei lá o quê, né? Algum outro objeto ilícito. Ou levar para um desmanche, para uma oficina, ou levar para a casa dele mesmo, depois alterar o chassi, uma placa, e botar outra placa para circular com o carro. E a gente tinha determinados locais, né? E quando nós... já tínhamos feito essas diligências no final da tarde já, no final da manhã, nós viemos cedo para cá, no final da manhã já tinha passado do horário do almoço, nós voltando para Marau, eu passando num posto de gasolina que tem na saída para Marau, eu enxerguei um carro com aquelas mesmas características estacionado no meio de uns mais de 10 carros, eu acho. E eu disse para o colega que estava dirigindo a viatura, segura, para a viatura, vamos dar uma olhada lá, que eu vi um carro com a traseira parecida, a traseira da Volkswagen, era um Gol, né? Isso. Da Volkswagen, da mesma cor. Vamos dar uma olhada lá. E paramos ali e era o carro. E era o Gol do cara. Era o carro, né? Era o carro desse senhor. E daí, nós chamamos o guincho. O cara tinha trocado placa, alguma coisa, não? Não, estava com tudo. A mesma placa ainda. Eles tinham dispensado ali para provavelmente na noite. Isso. Na noite eles retiraram o carro dali e levar para algum desmanche ou trocar, remarcar chassi, trocar a placa, né, de identificação. E daí nós ligamos, eu pedi para o colega ligar para a vítima. A vítima chorava ao telefone. Acredito. Sabe? Quanto tempo depois da ele teve o carro furtado no dia anterior, nós recuperamos na outra manhã. Tipo assim,
13 horas do dia seguinte. Do dia seguinte. E mas olha, ele chorava ao telefone. Acredito, cara. Daí o colega que estava comigo, ele dizia assim, delegado, ele tá chorando lá. Acredito. De felicidade, né? Aham. Então, assim, Isso aí... são essas coisas assim que dá uma satisfação, sabe? De a pessoa se sentir bem de ter feito o teu trabalho e dado tudo certo. Tô no caminho, né? Tô no caminho certo. Né? É claro que são tantos crimes, tem tantos criminosos aí aprontando e tantas modalidades que surgem, novas que surgem, que a gente não consegue atender tudo. Então, nem sempre tu consegue chegar à autoria. Muitas vezes tu não consegue provar. Às vezes até tu sabe quem foi, mas tu não consegue provar. Não conseguiu achar um elemento de prova, assim, sabe? Puxa, tem muito isso, né? Um elemento de prova mais robusto, assim, que possa permitir um indiciamento, um processo penal, uma responsabilização criminal dessa pessoa. Então, mas quando a gente consegue isso, é muito bom, viu? O policial se sente realizado. Né? Porque isso é muito interessante, cara. E vocês também, a polícia, a população que informa, quando dá uma informação verdadeira, isso é muito importante também, né? Com certeza, com certeza. Mas tem casos assim que o cara diz, não, tá lá, tá ali, é só você chegar, mas daí vocês não conseguem chegar. Assim, ó, a atividade investigativa, ela se baseia em informações. Né? Então, tu começa pela informação, para que lado saiu, para que lado foi, tem câmeras, não tem câmeras, teve testemunha, quem viu, quem não viu, se a vítima viu, quem era a pessoa, quais as características. Através dessas informações que tu inicia uma investigação. Né? Outra coisa, às vezes a pessoa chega, levaram os objetos da minha casa, arrombaram minha casa, levaram aparelho de televisão, levaram o som, levaram outros eletrodomésticos de casa, batedeiras. Às vezes limpam a casa da pessoa. A pessoa foi trabalhar, quando chega em casa de noite, a casa dela está limpa. E ela recebe uma informação. Olha, foi visto fulano de tal lá por perto. Foi visto fulano de tal lá por perto. Alguém está vendendo. Ou alguém está vendendo. Isso. Daí o que eu tenho que fazer? Eu não tenho poder... A lei não me permite de eu ir, naquele momento, quando eu recebo essa informação, já ir lá e entrar na casa da pessoa. E dar o flagrante. Não, e entrar no domicílio dessa pessoa. Pode, né? Não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar esses elementos de prova. Se tem alguma testemunha, eu tenho que ouvir essa testemunha, tomar o termo de declaração dessa testemunha, juntar, fazer um pedido, né? Um pedido de busca que vai ser entregue para o Poder Judiciário. Normalmente o Poder Judiciário dá vistas ao Ministério Público para ver se o Ministério Público concorda com o deferimento do pedido, da representação pela expedição do mandado de busca e apreensão. E se for tudo isso positivo, às vezes 3 ou 4 dias depois, daí eu recebo uma ordem judicial, que é o mandado de autorização para ingresso, busca e apreensão naquela residência do suspeito. Muitas vezes eu chego lá, já não acho mais nada. Claro. E fica ruim para nós, porque a pessoa disse assim, tá na casa do fulano. Por que não veio antes? Os caras não entendem. Então a gente tem que explicar isso aí e tentar fazer o mais rápido possível e às vezes até entrar em contato com o Poder Judiciário, né, com os funcionários plantonistas ou do Poder Judiciário ou do Ministério Público para tentar agilizar essa tramitação para que a gente possa cumprir essa diligência. Às vezes a vítima, a parte, não entende isso e acha que é descaso da autoridade policial, da Polícia Civil, às vezes, né? Mas não é. Muitas vezes a própria brigada é abordada e já dizem para eles, o carro está lá, entrou em tal lugar. Se é um local público, a brigada já pode entrar lá, né? Entrar lá na hora. Se a brigada viu o carro entrando, é situação de flagrância, entra atrás. Entendi. É uma situação de flagrância, é permitida a entrada numa situação de flagrância. Mas se não for, o policial militar que chegar lá e entrar, invadir essa casa, ele vai responder por invasão de domicílio ou por abuso de autoridade. Então, muitas vezes no intuito, assim, na intenção de tentar resolver o problema, tu acaba gerando um outro problema, criando um problema para ti mesmo. Para ti mesmo. E tem casos que se torna mais rápido? Tem casos assim de urgência ou são todos nessa morosidade de 3, 4 dias? Existem casos que se dá total prioridade. O próprio
a própria autoridade policial responsável pelo órgão que registrou a ocorrência já toma as providências. Aqui no caso de Passo Fundo, os delegados plantonistas da Delegacia de Pronto Atendimento, que é a nossa DPPA, eles já representam, eles já fazem as diligências, se tiver que ir no local, já isolar o local, cercar o local, que até que saia o mandado de busca, eles já providenciam isso. Entendi. Então, já providenciam, já fazem isso. Se é uma ocorrência normal, um furto de um celular, ela é registrada na DPPA, vai para a delegacia que vai apurar o fato depois, a distrital que vai apurar o fato, daí o delegado que vai fazer essas providências. O delegado titular daquele órgão, né, é responsável, que tem atribuição para apurar aquele fato. Não é o plantonista. Agora, casos de urgência, sim. Esses casos de urgência que tu fala são casos especiais, tipo homicídio, alguma coisa assim? Né? Também. Homicídio, sequestro, cárcere privado, abuso de criança e adolescente, violência doméstica, que a gente tem que tomar as providências o mais rápido possível para evitar que o caso se agrave e possa terminar até num feminicídio, né? Que tem muitos. Tem muitos. Infelizmente ainda tem muitos. Ainda tem, e o nosso estado infelizmente, é um dos que tem o maior índice, o maior índice de feminicídios do país, né? É um dos estados que tem. Que coisa incrível, né? Os maiores índices. É mesmo? Estatisticamente. Isso. Que coisa horrível, né? Isso não... Outra coisa que a gente procura dar um atendimento especializado e o mais rápido possível, e a informação que eu tenho, aqui em Passo Fundo ainda não existe uma delegacia de atendimento ao idoso, mas está sendo criado um cartório especial para esse atendimento junto à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Né? Interessante. Então, recentemente eu fiz uma visita a uma das delegacias e daí me foi dito isso. Então, é uma providência que eu acho que também vai ajudar bastante, porque os idosos são vítimas corriqueiras de crimes, de maus tratos, de violência, agressões de filhos, desleixo, de genros, de noras, de sobrinhos, de netos. Então, assim, vai se dado esse atendimento especializado através desse cartório. E além disso, os idosos são vítimas, muitas vezes, corriqueiramente, das fraudes. Do conto do bilhete premiado, daquela do saque bancário, do falso sequestro, do falso acidente. Liga para a pessoa e diz: olha, estava indo lhe visitar aí, meu tio, meu avô, sofri um acidente, onde é que tu tá? Estou aqui, já arrumei um mecânico aqui, eu preciso que o senhor me mande R$2.000 aqui para ele reformar, ajeitar o meu carro para mim poder continuar a viagem e lhe visitar, não sei o que. Às vezes a pessoa meio apavorada e confiam, né? E confiam nas pessoas, eles não têm essa maldade ainda, acreditando, né? Acreditando, E acabam sendo vítimas desses crimes também, nessas fraudes também, né? É o crime de estelionato, né? Tem várias modalidades, né? Então é bem possível agora ter uma delegacia só direcionada. Por enquanto ainda não é uma delegacia. Algumas cidades já têm delegacia do idoso. Passo Fundo, por enquanto, não é uma delegacia, mas vamos dizer assim, um embrião. Vai ser criado um cartório especializado em atendimento ao idoso, vítima de crimes, né? E depois, mais tarde... E o que precisa para se tornar delegacia? Mas precisa de uma lei estadual, depende de uma estrutura, de um prédio, isso envolve despesa, então assim é uma coisa que tu tem que fazer o projeto, encaminhar em nível de delegacia regional, para a chefia de polícia, para a Secretaria de Segurança, para o governador, até chegar a análise se há condições técnicas e também financeiras, né? De se montar essa estrutura para um órgão policial. Um órgão policial desses aí teria pelo menos um delegado e uns 10 funcionários ou 12 funcionários, teria umas 3 ou 4 viaturas, teria a parte de informática, a estrutura toda do órgão. Então, assim, envolve custos, né? Custos que não são tão baratos. Então, depende de tudo isso. Mas eu creio que nos próximos anos aí,
Passo Fundo vai ter uma delegacia. Vai ser contemplado. De atendimento especial ao idoso. Né? Depende também, acho que muito da população, né? O número de habitantes, sim, alguma coisa assim, né? E de crimes também. E de crimes também? De crimes também. Sim. Se é uma cidade de porte médio, vamos supor, Passo Fundo já é uma cidade grande, né? Acho que está entre as 7 ou 8 maiores do estado, né? Em população e tal. Então, Passo Fundo é considerado uma cidade grande. Mas, às vezes, não é só o tamanho da cidade. Se existem poucas ocorrências daqueles delitos ali, não precisa daqueles crimes contra o idoso, não se cria. Agora, uma cidade talvez até menor que Passo Fundo, mas existem muitos crimes. A incidência é muito grande. Se cria delegacia lá. Então, tem uma análise estatística... Bem criteriosa. Bem criteriosa, exatamente. Que legal. Eu queria que tu... Depois nós vamos abordar o lance da... Não sei se tu quer falar ou pode falar, ou não sei. A tua opinião pessoal a respeito do desarmamento, se tu tem uma opinião que tu gostaria de deixar claro, assim, a tua opinião pessoal, né? Sobre o desarmamento, o que tu acha que é importante ou só desarmou o cidadão de bem? A minha opinião pessoal. Pessoal. Hoje, já como aposentado, como um cidadão passofundense. É isso que eu quero. Aposentado. Eu acho que tem que ter o direito. Tem que ter direito de usar. De comprar, de adquirir e até de portar se a pessoa tem as justificativas. Tem que preencher os requisitos. A pessoa que for uma pessoa idônea, que tenha a sua profissão, que tenha condições de defender a si próprio ou a sua família... claro que ele vai passar pelos testes psicotécnicos, técnicos de tiro, de armamento, de posse de arma, de tudo. Eu acho que ele tem que ter esse direito. Porque se ele se mostrar apto a ter... Ele tem que ter esse direito. A minha opinião pessoal. Isso. Minha opinião pessoal. Porque com esse Estatuto do Desarmamento de 2003, que foi intitulado Estatuto do Desarmamento, né? 10.826, acho que é o número da lei de 2003. Se eu não estou enganado, eu já estou aposentado há um ano e pouco. Tu é bom de memória. A gente vai perdendo o contato com os livros, mas não influenciou em nada. Dificultou a venda, dificultou mais ainda o porte da arma. E estatisticamente não mudou nada? Não diminuíram os crimes. Não diminuíram. A gente já viu estudos assim que não diminuíram os crimes. Por quê? O criminoso contumaz, esse que pratica os delitos de furto, roubo e coisas, esse se ele tiver, no caso, se ele vai usar arma, vai ser roubo sempre, né? A arma dele é ilegal. Entendi. A arma dele é fria. Ele compra no mercado negro, ele compra fora do país... Ou ele furtou da casa de alguém, daí vai dizer, não, se não tivesse alguém que tenha a arma registrada no nome dele em casa, ele não ia furtar. Mas se ele souber que a pessoa tem arma em casa, dificilmente ele vai entrar lá. Vai entrar lá. É o que eu penso dificilmente também. Eles entram na casa de um policial civil ou de um policial militar. Isso. Que ele sabe que existe a arma, que a pessoa anda armado. Então, eles respeitam muito isso. Então... Eu vejo como positivo, desde que a pessoa preencha os requisitos legais. Se a pessoa estiver apta e tiver condições técnicas para usar a arma, eu sou de acordo que use. E se usar de maneira errada, ele vai responder por aquilo. Perfeito. Pela orientação anterior que se tinha, que não chegou a entrar em prática, o policial que se aposentasse não tinha mais direito a portar arma. Então, tu foi policial 30 anos, 40 anos... Tem policiais que podem se aposentar com 30 anos, mas eles continuam trabalhando. Eu tenho colegas hoje com mais de 40 anos de serviço. E daí ele se aposenta, ele prendeu quantas pessoas? Quantas ocorrências ele atendeu? Quantos delinquentes perigosos que ele prendeu? Tá? E a partir daquele momento que ele se aposentou, ele não tinha mais direito a portar arma. Aí soltou ovelha aos lobos. Eu acho um absurdo. Um absurdo. E essa era a ideia inicial. Depois não foi aprovado, foi atenuado um pouco, daí os policiais podem ter a arma, renovando o seu registro e o seu porte de arma periodicamente, né? Conforme manda a lei. Né? Eram 3 anos, depois foi para 5 e agora para 10 anos. Esse mesmo estatuto alterou a atribuição
para expedir os registros, certificados de registros e os portes de arma também, certificado de porte de arma. Era da Polícia Civil, né? E depois passou para a Polícia Federal e continua até hoje com a Polícia Federal. Tá. Então, quer dizer, hoje para o cidadão, qualquer cidadão pode comprar uma arma hoje, né? Desde que ela preencha os requisitos, sim. ela tem que lá na Delegacia da Polícia Federal, fazer um requerimento, juntar toda a documentação prevista em lei necessária, o boletim de antecedentes, tudo isso vai ser analisado, se essa pessoa é uma pessoa idônea, se não é um criminoso, né? Tudo isso, e daí, depois de feita uma entrevista lá com o delegado responsável e de feitos os testes psicotécnico e de prática de tiro, né, técnico de armamento, de treinamento com a arma. De perícia, né? Perícia na arma. Se a pessoa demonstrando que ela está apta, vai ser expedido o certificado de registro de arma. Se for um caso que ele justifique o porte de arma, ou seja, o certificado de registro só permite que essa pessoa possua essa arma dentro da sua residência ou da sua propriedade. O porte. O registro. O registro, tá. O registro. O porte da sua diferente. residência ou da sua propriedade. Isso. Se ele tem uma propriedade rural, dentro da sua propriedade ele está autorizado. Para sair na via pública ele não pode. Não pode. Não pode levar essa arma. Ele tem que ter o porte, né, o certificado de porte de arma. O porte de arma, isso. É o porte de arma. É um outro procedimento, é um segundo momento. Daí ela tem que justificar que ele é proprietário rural, mora num local distante, não tem policiamento naquela região, já houve muitos casos de crimes na sua propriedade ou na sua vizinhança. Entendi. Já houve roubos, que é o crime de mão armada, né? O assalto, como as pessoas entendem melhor, o assalto, ou já furtaram muitas vezes dele, ele cria ovelha, ele cria bovinos, ele cria equinos. Volta e meia, ele é vítima de um crime de furto. Daí ele junta essas ocorrências, tudo, ele justifica. Ou ele é um comerciante que já foi vítima de assaltos várias vezes. Ele junta tudo isso aí, a autoridade policial vai analisar e vai entender que essa pessoa realmente necessita de ter a arma. Aí ele vai ter a posse. Sim. Não, daí ele vai ter... O porte. Autorização para porte. Para porte, Exatamente. É um pouco mais... Tem que preencher alguns requisitos a mais, né? Algumas justificativas para que a autoridade policial expeça essa autorização para porte. Né? Hoje, então, é só com a Polícia Federal? Só com a Polícia Federal. Antigamente? Desde 2003. Desde 2003? Desde 2003. Antes era a Polícia Civil. Daí tinha uma diferença, tipo assim... Uma pessoa moradora da cidade de Marau. Quando eu estava em Marau, até 2003, eu cheguei ali em 2000. Esses 3 primeiros anos... Tu expediu algum porte, então? Expedia os registros de arma. Eu conhecia as pessoas da cidade, entendeu? Sabia da necessidade do cara. Eu conhecia as pessoas da cidade. Ou os meus policiais que estavam ali há mais tempo, conheciam as pessoas, até por ser um município um pouco menor. Então, conheciam todas as pessoas. Eu acho que isso facilitava na hora da decisão, se a pessoa... Entendi. Merecia, se ela faz jus ao registro da arma e também ao porte de arma. Agora, a Delegacia Federal de Passo Fundo atende, creio eu, que mais de 100 municípios. É mais difícil. Tu vai receber a documentação, mas não tem como conhecer essa pessoa, saber qual é o procedimento dessa pessoa, qual é o comportamento dessa pessoa lá naquela comunidade onde ele vive. Entendi. Então, eu acho que isso aí dificultou um pouco, né? Mas é a legislação que está em vigor e tem que ser cumprida, né? Tem alguma estatística do pessoal que tem a arma registrada e para o pessoal que não tem? Tipo assim, a maioria dos crimes acontece com o pessoal que tem arma registrada no nome dele. Ou não tem isso aí? Tem estatísticas, eu não teria os dados aqui agora, mas esses crimes, vamos dizer, esses crimes
praticados por... briga, por exemplo, o cara tirou no outro lá, a arma era registrada. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Nesses casos sim. Mas o crime de roubo, o crime de sequestro, que é praticado por roubo de veículo, o roubo de pedestre, o roubo de residência, Isso que é aí, praticado por delinquentes contumazes, pessoas que reiteradamente praticam delitos, esses aí usam armas frias. Esses usam armas frias. Normalmente usam armas frias. Agora, uma briga de vizinhos, às vezes um crime de violência doméstica. Isso, passional, alguma coisa. Envolvendo arma, daí sim pode haver casos de armas devidamente registradas serem usadas. Muito bem. Algum fato assim curioso que aconteceu durante a tua estada aqui na segunda DP? Algum crime importante assim que vocês tenham elucidados? Sim, teve vários fatos. Teve alguns crimes de latrocínios, né, de comerciantes que foram mortos, de pessoas que foram assaltadas, foram vítimas de roubos nas suas residências e foram mortas, que nós conseguimos apurar. Esses latrocínios que teve na área da segunda DP durante o período que esteve ali, nós conseguimos apurar todos. Depois os latrocínios foram repassados para a Draco também, que era a antiga DEFREC, mas no início, quando eu cheguei aqui, os casos de latrocínio a gente dava total prioridade. Né? Latrocínio é a pessoa que vai praticar o roubo e acaba matando a vítima. Sim. Então, a gente diz para as pessoas, para os leigos entenderem melhor, diz assim, matar para roubar. Isso aí. Matar para roubar. Tá? Nesses casos, que é a maior pena prevista no nosso sistema penal, processual penal, né? É a maior pena? É de 20 a 30 anos Mais que o sequestro. De reclusão. De 20 a 30 anos de reclusão, latrocínio é a maior pena, né? Então, assim, a gente dava total prioridade. A nossa investigação praticamente parava os demais casos para a gente tentar elucidar o mais rápido possível esses crimes. E, felizmente, graças ao apoio dos colegas, que a gente sempre teve uma equipe de investigação muito dedicada e boa, excelentes profissionais, a gente conseguiu esclarecer todos os casos que aconteceram na área da segunda DP durante o período que eu estive ali, nós conseguimos esclarecer. Mas, assim, fatos relevantes, eu diria, um fato que me marcou até hoje, eu era primeiro tenente da brigada militar ainda, que foi um fato em que 2 colegas nossos, bem novos de brigada, assim, tipo 1 ano e pouco, 2 anos de brigada militar, foram fazer uma abordagem numa boate, onde chegou a informação de que havia um indivíduo suspeito armado lá. E eles foram fazer a abordagem e colocaram essa pessoa na parede, e essa pessoa estava com o revólver ele estava com um paletó, um blazer. Ele tinha furado o bolso do blazer e o cano ele botou para dentro do bolso e usou no bolso de dentro do seu paletó. E os policiais militares revistaram ele, ele abriu aquele casaco, eles revistaram ele, não acharam nada e deixaram ele na parede. E foram revistar as demais pessoas que estavam no estabelecimento, para ver se ele não tinha repassado essa arma para alguém guardar. Entendi. Foram revistar os demais. Nesse momento, ele virou para trás, puxou daquela arma e atirou nos 2 colegas. Um morreu naquela mesma noite. Foi na cidade de Espumoso isso. Meu Deus. Porque nós estávamos formando uma turma de soldados naquela noite lá. Nós estávamos num CTG, no jantar da formatura de uma turma de, se eu não me engano, 35, 37 novos soldados. E os colegas que estavam de serviço naquele dia foram atender essa ocorrência. Um colega morreu na mesma noite e um veio a morrer 30 dias depois. Pelo amor de Deus. Os 2 morreram. Mas o primeiro que foi atingido, que estava mesmo no chão, ele conseguiu atingir o indivíduo. E esse indivíduo fugiu do local dessa boate, né? Zona do Meretrício, né? Era uma boate de zona do Meretrício. Puteiro, como a gente chama. Exatamente. Daí esse indivíduo conseguiu, mesmo tendo recebido um tiro, ter sido atingido por um disparo, 1 ou 2 disparos, ele conseguiu fugir e foi até um familiar dele, que morava a cerca de 1 quilômetro longe, familiar dele. E nós
estávamos lá no jantar da formatura do curso de soldados, fomos informados e saímos. Terminou o jantar, terminou a festa da formatura ali, né? Sim, imagina. Todo mundo saiu com as viaturas que tínhamos disponíveis, a civil mesmo, e saímos atrás e tal, e localizamos esse indivíduo. Ele já estava ferido, já estava com situação difícil, foi conduzido até o hospital, e ele faleceu também. Faleceu também, mas ele tirou a vida de 2 jovens policiais militares. Puxa vida. Né? Que foi assim um fato que me marcou até hoje. Acho que foi o fato mais grave assim que a gente se deparou. Já houve outros casos de abordagem com disparos de arma de fogo, mas nunca de ter colega sido morto assim num confronto com um delinquente. Então eu guardei como um dos casos mais graves que nós tivemos participação, foi isso. Em alguma diligência aqui em Passo Fundo aqui, chegou a perder colegas? Não. Graças a Deus. Passo Fundo já houve morte de colegas, inclusive um colega nosso que trabalhava na delegacia regional foi morto. Ele foi fazer um apoio, prestar apoio à delegacia de Guaporé, nosso colega Oliveira, e ele foi prestar apoio lá porque a delegacia de Guaporé tinha poucos funcionários e não conseguia dar atendimento. Ele foi fazer um reforço cartorário lá, dar apoio para a delegacia, para colocar a documentação em dia, né, a carga que eles tinham de inquérito em dia, e ele foi trabalhar lá. E era comum isso. E ele estava trabalhando e no final do expediente, numa sexta-feira, ele foi pagar uma lancheria, um restaurante próximo da delegacia onde ele almoçava lá. Entendi. Porque a delegacia nós não temos serviço de cozinha. Entendi. Então ele almoçava num restaurante próximo, né, 2 quadras da delegacia. E ele foi lá pagar quando ele estava acertando com o proprietário do estabelecimento. Era uma sexta-feira, tipo 19 horas da noite, 18h30, 19, recente escurecido, inverno. 2 indivíduos entraram para assaltar. E assaltando, e ele junto do balcão, ele se virou para trás e atirou. Ele atirou num dos indivíduos, ele deu 2 tiros. Esse indivíduo caiu e o nosso colega foi pegar o outro. Ele não quis atirar no outro. Ele foi pegar, foi imobilizar. Ele chegou, essa pessoa estava no caixa, retirando o dinheiro do caixa, e ele chegou e foi imobilizar, não quis atirar. Nesse momento, aquele que tinha sido atingido por 2 disparos, deitado, atingiu a nuca do nosso colega. Matou o nosso colega lá. Por favor. E então, assim, era um funcionário aqui de Passo Fundo, nesse período que eu já estava em Passo Fundo, mas eu não foi aqui em Passo Fundo e eu não estava junto, não estava presente. Mas foi um fato muito triste. Lamentável. Lamentável. Então, assim, a carreira policial... Tem muito disso, né? Tem muito disso. O risco é muito grande. Às vezes as pessoas dizem, eles se aposentam com 30 anos, com 30 anos de serviço, né? Com 47 anos pode se aposentar, quem entrou com 17, que é o meu caso. E uma mordomia, e tem direito a isso, direito àquilo, férias. São 30 anos... Mas eles às vezes não avaliam o compromisso e o risco que cada policial civil, militar ou federal, que seja, está enfrentando no dia a dia na sua atividade funcional. A responsabilidade também, né? Incrível. É muito grande. Como a gente diz, né? A gente sai de casa para trabalhar, mas tu não sabe se volta. Isso. E muitas vezes nós tivemos quantos colegas que não voltaram, né? Com certeza. Então, assim... É uma profissão boa, é uma profissão gratificante, como eu falei anteriormente, mas é de muito risco também. A pessoa tem que ter, vamos dizer assim, um dom, tem que ter um dom, ele tem que gostar daquilo ali, e tem que ter uma certa coragem também, porque às vezes tu se depara de uma situação, quando tu menos espera, se depara com uma situação e tu que vai ter que se defender. E eu acredito até que dentro tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, Federal, sei lá, acredito que tem pessoas que ingressam e vê que aquilo não é para ele, né? Exatamente. E resolve fazer um concurso de alguma outra coisa ou sair fora. Com certeza, né? Na primeira oportunidade sai. Sai, né? Nós já tivemos colegas colegas oficiais da brigada que ficaram, alunos oficiais no caso, que ficaram um período na academia lá, viram que não era aquilo e saíram. E saíram. Outros que chegaram a se formar, assumiram,
foram oficiais por um período e tinham uma outra profissão, ou eram formados em direito, passaram a advogar, ou fizeram concursos para o Ministério Público, para o Poder Judiciário e assim, né, para várias outras atividades. Sim. E saíram também. Sim. É comum, bastante comum. Alguma ocorrência, algum fato que vocês não conseguiram elucidar? Ah, com certeza. Teve? Muitos fatos. Muitos também. Muitos fatos. Eu cito um homicídio. Um homicídio da Delegacia de Polícia logo no início do meu trabalho na Delegacia de Polícia de Marau, ali pelos anos 2000, 2001, 2002. Logo que eu cheguei ali na cidade, um homicídio de uma pessoa bem conhecida, uma pessoa idosa, que nós tivemos suspeitos, investigamos, trabalhamos arduamente, ouvimos mais de, acho que umas 3 dezenas de pessoas, sabe? Nós trabalhamos uns 2 ou 3 anos e sempre fomos atrás, buscamos, chegamos a suspeitos. Eu acabei indiciando, mas indiciando por, vamos dizer assim, não havia um elemento de prova contundente, assim, sabe? Entendi. Eram indícios fracos. Eles passaram naquele local, foram vistos, estavam indo para não sei onde e pegaram essa pessoa, atropelaram, depois teria sido um acidente de automóvel. E essa pessoa foi encontrada dentro do galpão da sua residência, ferida depois, morta já no caso. Eles atropelaram e levaram. E botaram para dentro do galpão da sua propriedade. E assim, apesar de todos esses indícios que a gente apurou, de todas as diligências que a gente fez, a gente não teve uma prova robusta, sabe, que permitisse. Eu cheguei a indiciar, mandei para o Poder Judiciário, foi para o Ministério Público, pediu algumas diligências a mais. Se eu não me engano, ele chegou a denunciar e o Poder Judiciário não recebeu a denúncia, entendendo que não havia elementos suficientes para receber uma denúncia ou para se iniciar um processo penal contra esses suspeitos. E para ti, tu acha que os caras eram mesmo? Eu acredito que sim. É mesmo? Eu tenho na minha consciência uma convicção que sim. Tudo levava a crer. Tudo levava a crer. E depois eu até ouvi comentários assim de pessoas próximas que eram os caras. Que eram eles, mas eu não, no papel eles sempre negaram, foram embora dali, sumiram. Um deles, o outro ficou por ali, mas sempre negaram. E teria sido, pelo que a gente apurou, teria sido um crime de trânsito. Essa pessoa estava tocando as vacas, indo para casa numa estradinha de interior, e eles vinham de moto em alta velocidade e teriam atropelado essa pessoa. Daí pararam, levaram essa pessoa, largaram dentro do galpão ferida na cabeça. Aí já configura outro crime. Sim. Mas na verdade, assim, era um crime, vamos dizer, um crime de trânsito, um crime culposo, um homicídio culposo de trânsito, crime simples, que em caso de condenação, que não sei se seria esse o caso, eles receberiam uma pena muito pequena. Culposo sem intenção, né? E eles não fizeram isso, não socorreram a pessoa, não pediram socorro, não chamaram ambulância, nada, simplesmente ocultaram o cadáver lá, largaram lá dentro do galpão lá e fugiram do local. Então, assim... Por medo, embriagado, talvez, sei lá. Esse detalhe a gente não... vai saber. Não tem como saber, né? Mas é um caso, assim, que eu... Não acharam o veículo? Não. Não foi achado? Não. Pelo que a gente disse, era uma moto de trilha e essa moto foi desmanchada. Os caras... Desmancharam, porque para não ter provas, né? Claro. Então, assim... É um dos fatos assim que eu guardo para mim, assim, que eu gostaria de ter conseguido mais provas, né? De ter conseguido mais provas e que não foi possível. Talvez pelas circunstâncias, pelo local que era retirado, não tinha testemunhas, não tinha nada. Essa pessoa estava sozinha em casa, ninguém viu, não tinha sistema de vigilância. É um local quase inabitado, poucos carros passam ali, poucas pessoas passavam ali, quer dizer, então tudo de isso noite? funciona. Foi de dia? Foi de dia. Sim, porque tu disse que ele estava tocando... Recolhendo as vacas. Recolhendo as vacas. De tarde, então.
Foi de dia. Né? Mas mesmo assim a gente não conseguiu, né? Mas fizemos o possível, assim, foram feitas todas as diligências. E se essas pessoas realmente cometeram isso aí, como eu acredito que sim, elas vão pagar, né? Com certeza. Um dia desses eles vão pagar. Certo, com certeza. Certo. Nós temos aqui uns salgadinhos e uns docinhos que a gente sempre recebe o apoio da Divina Itália Padaria. Vou te dizer onde que é a Divina. Talvez tu já tenha, já seja cliente lá. Na Vera Cruz, na Avenida Rio Grande, ali bem na esquina que vai pro Memorial. Ah, sim. Bem sei onde que fica. Sabe? Sei. Na esquina, na frente da Quero-Quero ali. Não sou cliente, até porque eu moro em outra região da cidade, né? O dia que tu passar ali, vai ali, tudo muito bom. Nós vamos comer agora para nós ver se é bom mesmo. Com certeza. Eita! Então eu queria mandar um abraço lá pro Jairo. Pro Jairo e pra Luciana que mandaram como é que a gente chama isso aqui? Uns salgadinhos, uns guloseimas aqui para nós comer, né? E então nós vamos provar, tá? Fique à vontade ali, meu caminho. Não, tranquilo. Tá, vamos comer. Depois a gente continua o nosso bate-papo. Sim. Então um abraço aí pro pessoal da Divina Itália Padaria e Restaurante. Tá? Bom, né? Bom mesmo. Só que agora precisa de um cafezinho, né? Vamos tomar um café também, né? Muito bom. Que legal. Muito bom. Isso aí. Eu sei onde que fica o estabelecimento ali. Isso, bem na esquina. Bem na esquina. Sim. Que vai pro memorial ali, né? Isso aí. A gente já volta, pessoal, nós vamos comer aqui. Então, voltando aqui agora, depois do nosso lanche, que tava muito bom. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Obrigado. Fazer uma visita lá pro pessoal lá. Isso, Divina Itália. Sim. Itália. Divina Itália Padaria, ali na Vera Cruz. Belcamino, eu quero que tu dê umas dicas para quem está indeciso na carreira e daqui um pouco pretende entrar, né? Para a carreira ou para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Qual que seria o caminho? O que a pessoa teria que fazer? Para a Polícia Militar, por enquanto, o ensino médio, para entrar como soldado, né? Ensino médio. Tem um limite de idade e tal, mas com ensino médio. Para oficial tem que ser formado em Direito. Tá. Daí vai fazer esse curso de habilitação, de formação de oficial, que vai sair capitão da Brigada Militar, da Brigada Militar. O cara civil formado em Direito, ele já pode fazer o concurso? Pode fazer o concurso. Se ele passar no concurso, ele vai ficar 2 anos lá, né, nesse curso de formação, de habilitação. E vai sair capitão. Para a Polícia Civil, para o agente policial, o escrivão ou inspetor de polícia, ele tem que ter o curso superior, qualquer curso superior. Qualquer curso? Qualquer curso superior. Já para delegado de polícia, ele tem que ter o certificado de conclusão do curso de Direito. Perfeito. O delegado de polícia tem que ter o curso de Direito. Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. E o agente policial, inspetor ou escrivão de polícia, esse não. Esse basta um curso superior. Se ele tiver o curso de Direito, bom, porque ele já tem o conhecimento na parte legal. Já tem uma base legal. Mas qualquer outro curso superior. Nós temos pessoas, engenheiros, nós temos fisioterapeutas, nós temos pessoas formadas em educação física, pessoas formadas em pedagogia, nos mais variados cursos superiores, né, que é o pré-requisito. Não existe casos, desculpe a minha ignorância, por tempo o cara é escrivão, o cara é inspetor por tempo, igual tinha na brigada antigamente, por tempo tu é promovido. Existem esses casos dentro da Polícia Civil, não? Sim. Dentro da carreira dos agentes, eles ingressam como escrivão ou inspetor de primeira classe. Tá. Daí eles são promovidos a inspetor ou escrivão de segunda classe, inspetor ou escrivão de terceira classe, inspetor ou escrivão de quarta classe e o final da carreira dos agentes é comissário de polícia. É o máximo que eles chegam dentro da... os comissário de polícia. Tá. E já o delegado de polícia entra como delegado de polícia de primeira classe, delegado de polícia segunda, terceira e quarta classe, que é a última classe. Entendi.
Foi onde eu me aposentei. Quarta classe. Quarta classe é o último, daí eu me aposentei. É o final da carreira daí. Mas não quer dizer que ele vai se aposentar quando for promovido à quarta classe. Se ele quiser continuar, né? Ele estando preenchendo todos os requisitos de idade, né? Que a lei permite, ele pode continuar trabalhando o tempo que ele quiser. Ah, perfeito. Você poderia ter continuado? Poderia ter continuado. Poderia. Tanto que eu trabalhei 6 anos a mais, eu já poderia ter me aposentado 6 anos antes, mas eu era delegado de terceira classe. Entendi. E Tu precisava dessa promoção. Daí quando eu fui promovido, daí eu já comecei a pensar, né, em aposentadoria. Daí já tinha tempo sobrando, né? E tem uns apaixonados que ficam... Tem. Com 80 anos estão lá. Não, daí a legislação não permite, né? Ah, tá. Anteriormente era 70 anos, depois houve uma decisão no STJ, o STF, acho que foi STF até, porque tem a ver com constitucionalidade ou não, de que a aposentadoria é aos 75 anos. Recentemente houve uma reanálise desse tema aí, parece que já voltou para 70 anos, eu não estudei ainda o assunto, não vi, mas até completar essa idade, que seria a aposentadoria compulsória, a pessoa pode continuar, se ela quiser, perfeito, se ela tiver interesse. Nós tivemos colegas que trabalharam até os 70 anos. Sim. E depois de aposentado, você pode voltar ou não? Não. Nem fazendo... Não. Na Polícia Civil, como agente, existe historicamente, a gente tem uma defasagem de efetivo. Como agente, a Polícia Civil tem um programa, que agora não estou lembrado como é o nome desse programa, que permite que o reingresso. A pessoa retornar para trabalhar. Tá. Né? Mas é voluntário, a pessoa volta se ela quiser. Entendi. Daí ela vai ganhar mais uma gratificação por voltar a trabalhar. Daí. Porque na brigada eu sei que tem. Tem, né? Tem também. Tem essa possibilidade do cara estar aposentado, o cara voltar. Tem também. Assumir um cargo lá dentro. Né? E quando você se aposenta, você entrega a tua carteira de delegado? Não. Não? Não. Tu continua com ela? Tu continua... Tu sempre vai ser delegado? Sempre delegado, mas tu vai a Porto Alegre e encaminha a tua carteira de identidade como aposentado. Ele vai aparecer aposentado, mas a tua identidade funcional, tu continua com ela sempre. Porque sempre. Na brigada tem que entregar, se eu não estou enganado. É a mesma coisa, eles vão fazer a carteira como aposentado daí, né? Ah, tá. Não é mais a funcional, no caso. Daí seria da reserva remunerada, RR, né? Reserva remunerada daí. Muito bem. Isso aí, mas eles continuam com a carteira funcional. Sim. Só que daí com essa observação de que está aposentado. Né? Sim. Hoje existe uma defasagem no quadro, sim, de delegados e... recentemente houve formaturas tanto de delegados como de agentes. Delegados acho que faz cerca de um mês e agentes foi recentemente, em torno de uma semana ou 10 dias. Inclusive alguns vieram aqui para a nossa regional. Qual é o período só depois tu concluir, qual é o período para agente hoje, o cara, para sair agente, sair inspetor ou escrivão, qual é o período do curso? Em média de 6 meses. Para delegado, 8, 9 meses. Na nossa turma levou 9 meses. E já teve turmas que fizeram um curso mais tipo intensivo, assim. Tinham aula. Teve cursos que relâmpago, fizeram o curso tendo aula de manhã, de tarde e de noite. Às vezes, alguns dias da semana tinha 3 turnos. Porque existe uma carga horária, no caso. Isso. Para cumprir a carga horária, tiveram que fazer 3 turnos. Então, esses ficaram menos tempo, 4 meses. A média seria de 6 meses para os agentes e um pouco mais para os delegados. Entendi. Tu estava dizendo que teve uma turma agora que se formou? Sim, se formaram 2 turmas, uma de delegados e uma de agentes que se formaram recentemente. Alguns vieram aqui para a nossa regional, que é a 6ª Delegacia de Polícia Regional, né? A 6ª Região Policial. Mas mesmo assim... há uma carência, né? O nosso estado tem dificuldades financeiras, não é de hoje, né? Então ainda não conseguiu suprir, completar as vagas, os cargos, né? Até porque todos os anos muitos, tanto policiais militares quanto civis, estão se aposentando. Exatamente. Então as turmas novas estão praticamente só completando aquelas vagas dos aposentados. Que se aposentaram naquele ano, naquele período. Então, entendi. Então, dificilmente a gente vai conseguir preencher todas as vagas existentes. Entendi.
E o concurso tem saído de quanto em quanto tempo? Depende. Já houve casos, no concurso de delegados, por exemplo, já houve casos dele ficar quase 10 anos sem ter. 6, 7 anos. Ultimamente, cada 3, 4 anos fazem, daí formam uma turma, os outros ficam aguardando. Dali 2 anos chamam mais uma parte da turma dos aprovados, daí formam outra turma. Entendi. Até que completem todos, né? Até que todos sejam chamados e sejam nomeados. Mas, em média, cada 3, 4 anos sai um concurso. E a escola é onde? A escola é a Academia da Polícia Civil, né? Na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre. Uhum. É a mesma escola onde são formados os delegados e os agentes policiais. Na mesma escola? Na mesma escola. Muito bem. Belcamino, só tenho que te agradecer, cara, por ter vindo, bater esse papo comigo, esclarecido. Eu acho que ficou bem claro para quem quer ingressar. Eu acho que eu tenho certeza que é um ótimo caminho, apesar de todos os riscos e responsabilidades, né, que como você citou antes. Sim. Mas é uma ótima carreira, né? É uma carreira, ela é perigosa, ela é bastante, vamos dizer assim, ela tem as suas peculiaridades. Nós não temos horário, não temos final de semana. É policial 24 horas. Policial 24 horas. Tu se depara com uma ocorrência, tu tem obrigação, tem o dever funcional de agir. Mesmo depois de aposentado? Não, depois de aposentado não seria o caso, mas pelo instinto policial, na verdade, mesmo que não exista uma obrigação legal, vai agir. O policial, mesmo aposentado, até por isso que o policial tem que continuar armado, né? Tem que continuar armado. Mesmo depois de aposentado, ele tem que andar armado porque ele pode se deparar com uma situação ou encontrar alguma pessoa, algum desafeto. Desafeto que eu digo pessoa que tu prendeu, tu não sabe qual é a reação dessa pessoa, pode ser uma pessoa perigosa. Já aconteceu contigo? Um criminoso? Não, nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Mas a gente tem que estar preparado, né? E o que eu diria para os nossos internautas aí é que a carreira policial ela é brilhante, ela é gratificante, mas ela tem os riscos. Se a pessoa está na dúvida, se ele não conhece bem, se informa, se ele tiver um familiar, conversa com o familiar, se tiver um amigo, se informa, procure uma delegacia de polícia, procure um policial militar que atende no seu bairro, que trabalha no posto do seu bairro ou no quartel da sua cidade. Vai conhecer primeiro para ver se realmente é aquilo que tu quer, que tu queres. Porque como tem o lado bom, tem o lado perigoso, o lado difícil, o lado emocional bastante influenciado também. Então é uma carreira gratificante, mas ela tem as suas peculiaridades. Ela além de ser perigosa, ela não é muito fácil. Tem que ver se a pessoa realmente tem aptidão para aquilo ali, né? Se ele tem pessoas que têm o faro policial. A gente, quando recebe o funcionário, o agente policial ali na delegacia, tu já vê aquele que tem o faro policial. O faro policial, tu tá andando com ele no centro da cidade ou num bairro, ele olha para o lado e diz, delegado, ó o suspeito, ó aquele vai cometer um crime, ou tá fugindo, olha, só no olhar na pessoa. Na hora da abordagem, tu já vê se a pessoa está carregando drogas, está carregando arma ou não está. Entendi. Né? É a pessoa que tem o tino. O tino policial. Nem todos têm isso. Sim. Tem pessoas que não percebem. Né? Então, a gente sabe de casos assim que uma pessoa que estava junto, 2 ou 3 policiais, um se ligou num detalhe e fez a abordagem e realmente era aquilo ali. E os outros nem se aperceberam de uma situação, não notaram. Então, existem pessoas que têm o tino policial. Claro. De preferência, essas pessoas que procurem a carreira, né? Tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Não só pela grana ou por ser um funcionário público, mas que tenha, né? Que tenha um tino, né? Que seria até para que essa pessoa se realize dentro da sua profissão, ela tem que gostar. Isso. E tem que gostar, tem que estar feliz com aquilo que está fazendo, né? Não adianta eu pensar,
por causa do status ou por causa das vantagens que eu vou ter. Isso, vou me aposentar com 30 anos, que hoje já não é mais, já estão aumentando. Tem as emendas constitucionais que já ocorreram, que já alteraram alguma coisa, tem outras que vão ocorrer, com certeza. Estão diminuindo alguns direitos. Então, essa pessoa tem que analisar tudo isso, para depois ver se é aquilo que ela realmente quer, e se for, vai à luta. Vai buscar os seus objetivos, vai estudar, não se acomode que a recompensa virá, né? Aí, maravilha. Então tá, Belcamino, muito obrigado. Tranquilo. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado esse convite. Né? O Profissões aqui é bem para isso, cara. É para levar a informação para a galera aí que está indecisa. E esperamos ter ajudado você em casa aí que está querendo seguir na carreira militar, né? Tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, Polícia Federal, sei lá. Mas eu acho que tu tem um norte aí com tudo que o Belcamino falou aqui. O delegado Cláudio Belcamino. Muito obrigado. Não, tranquilo. Qualquer coisa que eu precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe sempre você, tua família. Da mesma forma. Tá? Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Beijo.